Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Veterinária 360. Eu sou Rodrigo Carmo e sempre trago um convidado muito especial. Dessa vez tem dobradinha aqui, a gente vai falar sobre bovinos, equinos, um pouco mais dessa clínica de grandes e cirurgia. Então, você curta, comente, compartilhe, ative as notificações para que esse vídeo chegue em outros lugares. Então, agradeço a sua audiência, você que me acompanha aqui no Brasil, no Peru, Venezuela, Paraguai, Estados Unidos, Alemanha, Portugal e mais alguns países pelo YouTube e pelo Spotify. Então, muito obrigado pela sua audiência. Bom, os convidados de hoje são muito especiais. Eu falo com o professor José Joffre, ele é especializado na clínica de grandes animais, ali voltados para os equinos, e também o professor Gustavo Grillo, na parte de bovinos. Sejam muito bem-vindos aqui na parte de reprodução, né, Gustavo? Isso, principalmente, mas a gente acaba precisando trabalhar um pouco com saúde também, né? Legal. Então, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado, professor, para a gente bater esse papo. Muito obrigado pelo convite. Legal. Então, para a gente trazer esse panorama, né? Ensinar é um dom, né? E vocês já fazem isso há muito tempo. Gostaria que vocês comentassem um pouco dessa parte da docência, trazer a medicina veterinária, ensinar para os alunos todos os dias ali na aula é muito importante, né? Principalmente para o nosso país. Bom, o professor Gustavo, hoje coordenador da Univap, parceirão, né? Tem toda a carreira dele voltada a essa área docente, né? Aquele mestrado, doutorado, tudo bonitinho. Eu vim do campo, eu fiz o caminho inverso, né? Eu fui para o campo, fui para a batalha lá, ganhar uma graninha. E com essa experiência, eu acho que há muito a agregar nas universidades. Então, você traz a experiência do campo, são 30 anos de vida aí. Foi ontem, né, professor? Foi ontem. E quando eu recebi o convite, assustei. A gente já faz alguns cursos extracurriculares, hoje a gente sabe que é extracurricular, faz alguns cursos. E eu fui convidado, depois de uma palestra, por uma coordenadora antes do professor Gustavo. Falei, não, você tem que vir dar aula. E deu certo. É óbvio que a minha idade, para me adequar às novas gerações, a gente tem que se adequar e se adequar bem, porque é muito diferente. Eu não tinha esse contato com a docência, então eu tive que reaprender o que fazer. Mas levar os alunos, e isso é bom da faculdade, isso é muito bom da Univap, é que eu sou assim, Univap Futebol Clube mesmo, de coração, porque a gente consegue levar o conhecimento técnico, sim, junto com a prática, mas a prática real. Então, eu pego os alunos e eu levo nas propriedades a qual eu presto assistência veterinária. Então, tem animais de hipismo saltando provas nacionais e internacionais e os meus alunos examinando esses cavalos. Meus alunos sendo capazes de identificar patologias, claudicações, participando de vacinações, vermifugações, ferrajamento, o que deve ser feito, o que não deve, alimentação. Tivemos ontem uma palestra do grupo de estudos, temos vários grupos de estudos de determinadas áreas, nutrição, comportamento, cirurgia, animais silvestres, animais de produção. E isso é muito bom, porque a academia me deu mais essa abertura. Que era uma abertura que, quando você está na vida no campo, às vezes você não tem tempo, porque o seu tempo é todo destinado à sua clientela. E puxar um pouco o freio de mão nessa área e começar a reestudar e reorganizar a sua carreira, é bom. Não foi ruim, não, é bom. É uma área que me apetece, é uma área que eu descobri que eu gosto. E ver a carinha dos alunos depois, falei, caraca, agora eu sei fazer, é muito legal. A gente estava conversando há pouco aí, eu consigo fazer isso porque eu tenho ainda hora-aula para dar, me permitem fazer isso, tanto na prática como na teoria, então não são 3 horinhas por dia, são 5 horas, às vezes é um semestre inteiro falando daquele assunto, então é gostoso ter a oportunidade de fazer como eu tive. Sim. Né? As universidades há 30 anos eram assim. E hoje em dia, na Univap, eu consigo fazer isso. Consigo novamente organizar as ideias de como eu aprendi, passando pela minha experiência. Então, eu acho que é válido. Acho que eu consigo somar aos alunos esse tipo de conteúdo da vida prática com a teoria. Legal. A docência, sim, Rodrigo, é sempre um recomeço, né?
Então a gente todo ano tem novos alunos entrando, são pessoas com sonhos diferentes, com vontades de aprender diferente. Então o professor tem que estar ciente disso. Mas isso também, apesar de ser um desafio, é um combustível. Então o professor, quando ele entra na sala de aula, ele sabe que aquele aluno está dedicando a vida dele àquilo. Sim. Então é uma grande responsabilidade, a gente precisa estar sempre estudando, mas também é muito gratificante. Então quando você vê um aluno alcançando o objetivo dele, publicando um artigo, entrando numa empresa que ele gostaria de trabalhar, ou acessando uma pós-graduação, a gente fala assim, nossa, que legal, né? Valeu a pena, né? Valeu a pena, né? Compartilhou assim, o sonho, né? Então, fiz o meu trabalho, né? É, claro que todo mundo que precisa viver, ganhar dinheiro e tal, mas isso é uma coisa muito boa da docência, esse recomeço. Você sempre precisa aprender, você sempre precisa ensinar. Os alunos trazem muitas coisas boas para nós também, novos desafios, novos problemas, e a gente precisa conseguir solucionar. Então a gente vai tentando aprender junto, vai trabalhando junto com os alunos, então isso é muito gratificante, é um recomeço assim mesmo. E é legal a gente falar da medicina veterinária, é uma profissão tão nobre, né, e tão ampla. Tem muita coisa, a gente aprende todo dia, cães, gato, inspeção, produção, inseminação, toda a parte reprodutiva. Então é uma profissão que ela habilita o profissional a muitas atividades. Né? E um ponto que eu gostaria de trazer para vocês, que recentemente o governo federal ele proibiu alguns cursos, como a medicina, a psicologia, tem outros cursos na área da saúde, e a medicina veterinária ainda tem uma lacuna em aberto. Então, eu gostaria de ver o ponto de vista de vocês. Né? Para mim, é impossível ensinar medicina veterinária EAD. Não tem como a gente trazer tantas coisas, tantas habilidades e competências que são necessárias para a profissão, e a medicina veterinária ficou de lado. É isso aí. Então, eu gostaria da visão dos senhores como professores, estão ali todos os dias, para a gente debater esse tema também, que é tão importante para a nossa profissão. Meu amigo, no Brasil, eu acho que é o único país do mundo que tem mais de 600 faculdades, né? Ou por aí. Nós temos uma demanda de falta de professores de tantas universidades ou faculdades veterinárias que abrem. Então, a gente já vai pela má qualidade dos profissionais que ensinam. Esse boom de faculdades é porque grandes empresas descobriram que é um filé mignon o ensino. E fazem de má qualidade. E para fazer de má qualidade, a melhor maneira é fazer EAD, porque eu não gasto muito. Se você seguir os preceitos, aí o professor pode falar muito mais propriedade, mas tem que ter um hospital funcionando, você tem que ter as diversas espécies durante o curso para que o aluno tenha esse contato. Como você vai fazer isso em EAD? Sim. Não tem como, não tem como. Como que você vai preparar um aluno para se paramentar uma cirurgia, fazer uma cirurgia, realizar um ato cirúrgico? Na minha época, nós ainda tínhamos a utilização de animais em sala de aula. Hoje em dia não pode mais. Tínhamos muita coisa que não deveriam. Hoje melhorou muito. Mas eu preciso que esse aluno... E como é que nós fazemos? Junto com o professor, o cirurgião, contratado pelo hospital, ele participa das cirurgias, ele olha, ele participa, ele vê, ele estuda a anatomia, a fisiologia, a prática cirúrgica. Caramba! Você vê o sorriso deles depois que começam a fazer a cirurgia, como é que eles conseguem diagnosticar, né? Eles fazem um raio-x, ultrassom, eu tô vendo! Como eu vou fazer? Nossa, até... Como que... Não tem como. Veterinária é paixão. Se você não for apaixonado pela sua profissão, você não acorda e dorme, ou você é veterinário e será veterinário pelo resto da sua vida. Como você vai fazer isso se você não tem a capacitação da sua universidade, da sua faculdade? E eu não consigo ter a capacitação. Esse nome é muito importante. Tem muito curso aí, capacitando. Capacitar é você tem total know-how agora, você sabe fazer... na prática, aquilo que eu te ensinei. Puxa vida, eu não consigo. Eu seria leviano de passar por um aluno na TV sobre o uso de medicamentos para um animal com cólica. Passa-se a sonda assim, assim, assim. Pega aqui, menino. Aqui a sua sonda, aqui a narina do cabo. Vamos fazer junto. E assim, Rodrigo... Exato.
Às vezes, com um pouco de exemplo, a gente ajuda a explicar também, né? Sim. O exemplo, às vezes, ele não comprova, mas ele ajuda a explicar. Então, até aconteceu numa aula do professor Joff desse semestre. Era uma aula teórica, uma aula que iria acontecer no dia. Chegou um caso de um cavalo acidente ofídico. Poxa, o cavalo lá estava com toda a sintomatologia, o professor pegou a turma, desceu e fez a abordagem do atendimento com o cavalo. Como que você faz isso online? Você sabe, assim, É impossível. não tem como você Exato. A gente estava criar estudando choque. Chegou um cavalo em choque. Lembra o que que... Tá, olha os sinais. Olha a professora Raquel, que é uma das contratadas do hospital. Olha a correria dela, olha o que ela está fazendo. Professora Joyce, olha a correria. Olha as drogas que nós estudamos em sala. Olha a frequência do cardíaco. Nossa, professor, está lá em cima. Tá vendo? Olha, aumento da frequência cardíaca, baixou a pressão. Levantamos com o aumento. Aquele estresse. Isso não tem como você simular online. Então, por exemplo, outro dia tinha outro cavalo também, sem com síndrome neurológica. A gente estava lá ajudando o animal a tentar ficar em estação. Então, os alunos, eles sentem aquilo, eles veem o que está acontecendo. Também, tem o né? toque. E aí, assim, Aquele estresse. a gente tem que entender também a tecnologia, sabe? Então, por exemplo, você tem um local que é muito longe, você vai dar uma aula EAD para permitir que a pessoa vá Tem acesso à informação, né? Tem acesso à informação. É um cenário. Mas isso existe, assim. Mas agora, fazer prova online, ter sala online com 120 alunos. São 120 alunos, a aula tem 3 horas. Se cada aluno fizer uma pergunta, a aula acaba. Sim. Como é que você vai fazer uma aula com... Então, assim, Mas você vai fazer uma prova online brigando com o chat GPT? É muita irresponsabilidade Sim. ter esse modelo de ensino. Então, a gente... Tudo bem, tem que abordar a tecnologia, tem que trabalhar com a tecnologia, isso sim. Isso é importante. Mas agora, você pega uma profissão. A única profissão no Brasil autorizada a exercer eutanásia é veterinária. E aí você vai ensinar isso como para os alunos de formato Que online? responsabilidade. Exato. Como que ele vai saber a responsabilidade daquela família que está passando por aquele momento, daquele animal que vai estar chegando na finitude da sua vida, se você não está junto com a pessoa? E também pensando em bem-estar, né? Principalmente nesse momento que para nós não é interessante. A gente sempre comenta que um paciente, às vezes você vai fazer o procedimento para que alivie, para que ele descanse em paz, né? Então, todos esses aspectos da semiologia, da palpação, do toque, de você entender se aqueles sinais de fato são verdadeiros, como é que está o paciente, se é necessário uma abordagem cirúrgica ou não. E mesmo com o paciente, com toda a parte da aula, você ainda tem... Até hoje eu tenho dúvidas Exato. de um passamento, de um animal com cólica. Isso é cirúrgico ou isso é clínico? Exato. Vamos fazer ultrassom. Peraí, anatomia do abdômen lado esquerdo, abdômen lado direito. Vamos ao ultrassom. Puxa, peraí. Sinal clínico. Exame, volte 2 casas. Exato. Vamos lá. Anamnese. O que eu já fiz? Pô, vamos analisar de novo. pH do refluxo. Palpação. Vamos nova. Como é que eu faço palpação? Não tem como. Bom, decisão cirúrgica. Ótimo. Cirurgia. Eu vi no vídeo. Não dá. Não, eu pratiquei. Eu tenho um hospital veterinário funcionante, onde eu tenho uma anestesista, eu tenho uma cirurgiã, falou, fulana, vem cá. Auxilia. Quantas meninas que eu tava lá embaixo, quem que vai auxiliar? A senhora. Eu? É a senhora. Tá bom. Depois chorava de alegria. Eu anestesiei, eu fui auxiliar. Caramba! Isso faz parte do conhecimento e da experiência. Mas eu não consigo formar um aluno. E olha, nós, como você mesmo falou, nós temos áreas onde eu tenho alunos em áreas técnicas, como inspeção e tecnologia de alimentos. Mas não precisa. Como não? Nós somos responsáveis pelo alimento. Graças a Deus ainda temos o Serviço Federal. Não tiraram de nós o Serviço Federal. Imagina. Eu preciso que eles saibam. Necrópsia. Nas aulas de necrópsia. Nossa, eu tive tantas aulas. Eu preciso mostrar para eles assim, a patologia. Rodrigo, essa questão assim, também da autorização, da legislação, o que mais pega assim, para nós também, que falta argumento a favor. Então, assim, se passa uma lei sem ter uma comprovação. Não, se houvesse uma demonstração de que o online é melhor ou igual a você ter uma aula presencial, vamos nos adequar, né? Aprender também.
Mas não tem tem nenhum realmente relato. Não argumento tem... nenhum, Exato. né? E aí, como é que... E é importante vocês falarem também, né, como a medicina veterinária nos habilita em diversas áreas, principalmente na parte de inspeção de produtos de origem animal, Você já pensou? a gente? importância do queijo, do leite, Você do já ovo, pensou? do mel, de tantos subprodutos derivados do animal. A gente está falando de saúde pública. Pois é. Veterinária é a única profissão que... Olha só que coisa maravilhosa. Corre aqui na veia. Você trata a vaca. Primeiro você escolhe a genética. Aí você pega essa bezerra, trata. Nutrição. Aí essa bezerra está apta a gerar um outro produto. Genética, nutrição, reprodução. Pronto. Começou o aleitamento. Opa. Manejo certo. Mastite. Não tem mais mastite. Linha de leite. Como? Ah, resfriador? Não pode ir mais tambor no meio da fazenda, lá na porteira da fazenda às 5 da manhã? Agora é resfriador? Tecnologia. Tá, beleza. Chegou lá na empresa. Agora tem os testes microbiológicos. Beleza. A única profissão que vai lá da bezerra até o leite de caixinha é a medicina veterinária. Porque ela cuida desde a sua criação, manutenção, a manutenção da saúde, não só correr atrás da patologia, não, a manutenção da saúde. Junto à produção e lá no supermercado. Porque ver os produtos ou fiscalizar a temperatura dos produtos ou a data de validade no supermercado. E a produção? Como é que foi feito? E essa vaca? E esses antibióticos? Quem mandou fazer? E esse manejo que está incorreto? E as mastites que podem ser divididas em crônica, em aguda, em ambiental? Ué, como assim? Você entendeu? Eu acho que não dá para a gente brincar com uma profissão que... Eu tinha um professor que ele falava, de cada 10 doenças, 6, isso está comprovado, não sou eu que estou falando, 6 são zoonoses. 6. Então, 60% das doenças são causadas por ou algum vetor animal. Beleza. E por que o médico veterinário não participa da saúde única nos municípios? Exato. E por que algumas faculdades não abordam esse tema junto aos alunos? Tuberculose, faciulose, cisticercose. Que estado que você está falando? Eu estou falando de São José dos Campos. E por que o veterinário não age junto à prefeitura? Exato. E por que só fica num nicho onde, casos de raiva aqui, não, vamos chamar o veterinário. E por que não abrange brucelose? Doença importantíssima. E se eu é contaminado um queijo com brucela? Mas é porque eu tenho aquela mania ainda do leitinho da vaca da tia Ana, que ninguém precisa veterinário, não precisa nada. E eu vendo para a família inteira. E a vaca tem tuberculose. E os queijos, tudo que vai ser produzido pós... E aí você faz uma faculdade EAD? Como é que você ensina isso? Sim. Então, não tem como. A gente tem que brigar por isso, professor. É importante que a sociedade saiba, né? O médico veterinário, ele cuida de todas as pontas, né? Da produção, de todo o cuidado, da logística, até chegar à qualidade desse produto. A gente está falando de vários produtos e subprodutos. Então, esse olhar, ele tem que existir. A gente tem que mostrar isso para a sociedade, que o médico veterinário também é médico. Não tem distinção. Cara, imagina a responsabilidade do professor Gustavo. Ele coordena uma faculdade de veterinária, junto com um setor, com professores que falam, este aqui será o que nós vamos ensinar aqui nesta faculdade, 5 anos. Que responsabilidade na cabecinha de cada pessoa que presta vestibular e falar, eu me formei, mas eu sei, porque eu tive hora-aula prática. Sim. Eu não tive 3 horas aula por dia. Não, eu tive 5 horas, eu tive prática. E isso é legal a gente mostrar para as pessoas que dentro da graduação tem toda uma seleção, né, dos professores, de toda a parte docente. Como que é feito isso, Gustavo? Gostaria de abordar também esse tema. Assim, geralmente, grande parte das faculdades, Rodrigo, eles buscam o docente que ele vai se enquadrar com a característica da faculdade. Sim. Então, por exemplo, assim, se a gente tem uma clínica que roda, que tem atendimento, a gente sabe que a gente precisa de um docente que sabe que está dentro de sala de aula,
mas sabe também resolver problema do dia a dia. E aí, geralmente, esse processo seletivo a gente faz sempre observando, né, o currículo dos professores, são realizadas entrevistas. Na nossa universidade, a gente não chega a fazer concurso, mas existem universidades que é realizada uma prova de docência, qual o professor ele chega, ele dá uma aula, tenta demonstrar o conhecimento que ele consegue passar para os alunos, né? Mas grande parte das vezes assim, a gente vai pelo histórico do próprio professor e para tentar entender qual que é a capacidade dele, o que ele já tem de conhecimento ou não. Mas como o professor Jô falou, é muita responsabilidade, né? Sim, demais. E é um processo contínuo, assim. Então, você tem um professor, você vai acompanhando como que tá as disciplinas, como tá a aula. Tem hora que o próprio professor fala assim, não é mais para mim dar aula, eu vou procurar um outro ponto. A gente entende, a gente faz uma mudança. Então, tem sempre, né, esse feedback, observar o que está acontecendo, se está dando certo, se não está. E acompanhando também o mercado, né? Então, eu sempre tento entrar em contato com os alunos que se formaram para saber como que eles estão, o que está faltando a gente melhorar. Então, a gente tem que pegar também, tanto de empresa quanto de aluno, o que faltou na graduação dele, o que a gente pode melhorar. Né? E você comentou que aqui na universidade tem uma parceria público-privada, né? Sim. Entre a Prefeitura de São José dos Campos e a universidade, onde a casuística... Bomba, né? É um atendimento assim que não para no hospital lá, né? Na clínica. Rodrigo, eu trabalhei em outras universidades, né? Antes de chegar a trabalhar aqui na Univap, e eu tinha algumas visões assim, sobre esses processos de parceria público-privada, né? Sim. Que a gente ouve muito na mídia, a gente tenta formar uma ideia, opinião, né? Uma opinião sem viver. E quando eu cheguei na universidade, essa parceria já funcionava. E aí eu falo hoje com propriedade que eu nunca vi uma parceria funcionar tão bem. Exato. Porque ao mesmo tempo que a gente proporciona para os alunos a oportunidade de se desenvolver, a gente está prestando para a população um serviço de qualidade. Isso. Sim. Tanto que esse serviço ele é reconhecido pela população, ele é reconhecido pela prefeitura e a ideia é que a gente possa continuar a trabalhar dessa forma. Então, a prefeitura não precisou criar um espaço público para prestar esse serviço para a população. Ela se aliou a um local que gera e detém um conhecimento de certa forma para tentar fazer esse atendimento da melhor forma possível. Então, ao mesmo tempo que você está levando saúde, bem-estar, você está levando harmonia para aquela sua população, eu digo assim... E reduzir o custo, né? Sim. E ao mesmo tempo você dá oportunidade para o aluno aprender. Então, assim, é uma parceria que deu muito certo. Na universidade, quem coordena, né, principalmente a clínica de pequenos, é o professor Rador. Um abraço para ele também, é o querido. É um professor, sim, com muita experiência. Ele é muito sério no trabalho dele. Cardiologista, fera. Muito bom. Dos bons. E ele é extremamente responsável na gestão. Então, a gente sempre está atendendo da melhor forma possível a população, sempre com os veterinários da melhor qualidade, atendendo sempre assim, todas as especialidades, né? Então a gente fica muito contente com o nosso trabalho. Né? Os próprios veterinários da clínica, olha que legal, às vezes eles têm clínicas particulares. O professor contratou veterinários de gabarito que também são veterinários importantes em clínicas particulares. As pessoas que são atendidas lá no hospital são atendidas de forma AAA, porque esses profissionais também são profissionais muito bem conceituados no meio particular. Sim. Você imagina você pegar um cachorro, uma pessoa que não tem condições, ele ser atendida por um oftalmo, por um cardio, por uma dermato, que cobraria preços reais, sim, mas a pessoa não tem condição e vai na faculdade e consegue isso. Um valor bem acessível. E os alunos ainda participam daquele meio de campo. É um ganha-ganha, né? Cara. Isso é legal. Mas assim, a gente também sabe, Rodrigo, que tem muita coisa para melhorar, sabe? Sim, lógico. Acho que toda prestação de serviço, você tem as lacunas ali que quem sabe vira um hospital 24 horas. A gente fica atento assim também, sabe? Ao feedback. A gente tenta observar o que está acontecendo, não. A gente precisa melhorar também. E isso funciona também para a clínica de grandes? Não. Ou tem um horário específico? Como é que funciona? Não tem parceria. Né? A clínica de grandes ela não tem uma parceria porque ela tem com a prefeitura. Com a prefeitura. Tá. Mas a gente atende a população de forma geral. Então lá é aberta a população. Desde que você tenha um animal que precisa ser atendido na clínica, é só entrar em contato que a gente... Vocês conseguem atender. Conseguem fazer o atendimento. E lá é horário... a gente trabalha horário comercial,
Mas na clínica de grandes a gente acaba tendo também internação. Plantões. Ah, legal. Porque, por exemplo, Legal. se você faz uma cirurgia em um equino, você não pode liberar ele. Sim, não Não dá, é igual né? um cão e o gato que Sim. pode fazer o pós em casa. Então ele fica conosco até ele ter alta e ser liberado. Tem todos os Adivinha quem exames faz também. os plantões? Senhor professor. Não, Não? os alunos Os junto alunos? com os veterinários contratados. Legal. Ah, pô, você já fez um plantão com cachorro? Ah, já. Vamos fazer um plantão com cavalo? Uhum. Pô, cara, é diferente. É. Sim. Pô, mas eu tô sozinho. Pega o soro, pega, levanta, passa, pega o catéter. Sim. Eu que vou... É. E recentemente o senhor falou agora dos equinos, me veio a notícia, em Indaiatuba aconteceu um caso de 9 equinos, eu preciso atualizar esse número, que eles morreram recentemente e 120 estão em tratamento. E a suspeita, a gente ainda não tem a conclusão desse caso, né? Suspeita inicial de intoxicação alimentar, então ainda está sendo monitorado. O CCZ foi acionado lá de Indaiatuba também para investigar se tinha zoonose, se não tinha. O equino tem uma particularidade no digestório, né? Tem. Mas me parece, pelo que eu sei, não foi encontrado ionóforo, pelo que eu sei. Não sei das informações mais recentes, essas informações são de ontem. Não sei se hoje já mudou alguma coisa. Sim. Parece que não foram encontrados ionóforos, foi encontrado fumonizina, né? Então, aí a gente tem um quadro de leucoencéfalo. Fungo. Não se sabe ainda, tem que se provar, mas quando nós temos uma grande quantidade de casos clínicos, infelizmente, é uma grande chance disso estar correto. Sim. Já tivemos outros casos parecidos, mas foram com contaminação com ionóforo, bate a ração de bovinos, é um promotor de crescimento. Em cavalos não há a metabolização desses antibióticos, ionóforo, monoenzima. Infelizmente, a morte é certa. Como tem um grande número de cavalos, provavelmente em um dos laboratórios, ontem, é muito legal, a Universidade Viva me dá uma chance de falar com várias pessoas. Ontem nós tivemos uma palestra com o professor Gobesso, da USP, Nutrição, e a gente comentou justamente isso, com os alunos. Então, essa troca de informações entre as universidades e pessoas tão importantes como o professor Gobesso da USP de Pirassununga, que ele é consultor de várias empresas, inclusive algumas empresas de ração, né? Eles nos atualizou, né? Falaram, parece que é fumonizina, mas ainda não bateram o martelo. Há de se esclarecer. Tivemos, o professor estava lhe falando num caso neurológico, saiu agora o resultado, parece que não é raiva. Será que não é alimentar? Você entendeu? Essa descoberta para os alunos, junto com os profissionais que estão contratados, faz a necrópsia, faz o histopatológico, coleta material, ponto, descobrimos. Isso para o aluno e para o próprio dono do animal, isso é maravilhoso. Mas essa vivência só é feita na prática. Sem a prática, não existe medicina veterinária se não for na prática. Não existe medicina veterinária sem bons professores. Não existe medicina veterinária sem hospitais. Não existe medicina veterinária sem o uso de animais para aulas práticas. Eu não estou falando para fazer vivissecção. Estou falando para utilização na prática, junto com grandes profissionais, tutoriando esses alunos. Eles vão começar a descobrir o porquê da anatomia, o porquê da fisiologia, o porquê da patologia. Farmacologia. Mas esse Tanta caso coisa. foi assustador mesmo, assim, né? Um grande número de animais. E ressalta essa importância de atuar na prevenção. Exato. Um bom Porque a gente manejo. pode ter uma zoonose também, né? Ainda não descartou as possibilidades. Botucatu tiveram os casos lá de erliquiose, né? Sim. Febre do Potomac, né? E carrapatos. E carrapatos aqui, será que não temos também? Sim. Será que São José não tem carrapato? Eu comentei recentemente sobre febre maculosa. Pois é. 3 amigos meus morreram. E é uma doença tão difícil ali, porque os sinais clínicos no humano... Confundem com virose. E é muito parecido com outras doenças, né? Então, a gente sempre fala, capivara não é o problema, tá, gente? A gente tem que falar que o problema está no carrapato. O carrapato infectado. Eu preciso de um manejo biológico. Exato. Junto com biólogos, veterinários, fazendo esse controle dos animais silvestres.
Sim. Cadê? E a gente sempre fala, né? Desse cuidado. Quando você encontrar um animal silvestre na rua, não se aproxime, deixa o bicho livre na vida dele. Pois Você já vai contribuir muito. É. Tá? Então, evitar esses locais, né? Os parques, principalmente, essas regiões que tem lagos. Então, ficar sempre de olho. Também a gente está falando de outras doenças, então me lembrou também da febre maculosa e vale a pena a gente relembrar sempre roupas claras, né? Nessa região, se você encontrar o carrapato, que é o carrapato estrela, tá? Então, sempre ficar de olho e notificar, né? E informar as autoridades de saúde para que a gente não tenha mais casos. Tivemos recentemente em Valinhos, região de Campinas, que é uma região endêmica. Isso. Então, São José dos Campos já tivemos vários casos aqui. Ué, então tá tendo casos de febre amarela. Uhum. Outra doença importante. Outra doença importante. Vocês, se nós pegarmos a união da medicina mais a medicina veterinária, nós vamos ver a importância das duas agirem conjuntamente. Exato. Eu tive malária. Tem uns 20 anos. Os médicos de São Paulo não me diagnosticaram. Eu pedi a conta de um grande hospital, fui para o Emílio Ribas. No Emílio Ribas, no Hospital dos Viajantes, a chefe de doenças tropicais, exame da gota espessa, o senhor tem malária, toma esses medicamentos, pode ir para casa. Mas eu ia para UTI. Não, pode ir para casa. Eles não diagnosticaram. Sim. Então, sim, as doenças tropicais ou de cunho zoonótico, quem é que manja mais? Sim. Medicina veterinária sempre a favor da população, né? Trazendo informações. Outro ponto que eu gostaria de comentar com vocês, como a gente falou de universidade, dessa troca de experiências, vai acontecer a Jornavet. Isso né? mesmo. E eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre esse evento, as datas, quando começa. Sei que os alunos ficam ali na expectativa, né, de organizar, de trazer os palestrantes. Dia 30 a gente tem uma palestra lá também, a gente vai falar sobre os cuidados com os animais. Então, eu gostaria que vocês comentassem dessa semana acadêmica. Então, professor, primeiro, né, eu queria agradecer ao Rodrigo também por participar, por estar lá conosco no dia 30, palestrando para os alunos. Agradecer ao professor Jofre, né, nosso presidente, já pelo 2º ano. Legal. Um excelente trabalho. Obrigado. A jornada ela vai ser assim, muito engrandecedora para os alunos. Só para dar um contexto, Rodrigo, a Jornavet, ela é uma união, né, da palavra jornada e da veterinária. Por que é uma jornada? Porque, como você falou, a veterinária ela tem diversas áreas diferentes para você trabalhar. E o aluno ele não consegue decidir qual que é a área dele se ele não experimentar. Exato. Então, é como se a gente quisesse mostrar para o aluno, olha... Em loco. Existe isso aqui? E vamos embora. A jornada é sua, mas aqui são essas as opções. Então, experimente, vivencie, saiba como que os profissionais trabalham. Conversa, terminou a palestra, vai lá, conversa com o Rodrigo. Sim. Sabe qual que é a história dele, como ele chegou onde ele está. Porque, Sim, assim, isso é válido você pode demais. se basear, né? Então, assim, a gente quer trazer isso para dentro da universidade. O evento é aberto ao público. Qualquer estudante de medicina veterinária, um curioso que queira participar, é aberto. Vai, conheça, assista as palestras para você entender um pouco das diferentes áreas. Eu quero ver se eu quero ser veterinário um dia. Pô, vai lá assistir a palestra. Não tem problema. Legal. Você tem que conhecer, né, para você decidir. Afinal de contas, são 5 anos que ele passa estudando, né? Exatamente. E às vezes tem prova que é difícil, né, professor? Clínica, então. Clínica, então. Então, a jornada é exatamente para isso, sabe? Para abrir as portas, fazer com que se gere conexões novas, né? E o professor tem feito um excelente trabalho. Esse ano vai ser linda a jornada. Eu vou passar a palavra para ele, falar um pouquinho do que vai acontecer. Gente, olha... Vai lá, professor. Ele me deu mais esse desafio, né? A princípio, não, vai ser ai. Mas você não sabe como é gostoso nós dividirmos responsabilidades com os alunos. Fazer com que os alunos ganhem uma responsabilidade. Se isso der errado, a culpa é sua também. Então, a gente delega, eu não faço nada sozinho. Pelo contrário, eu delego muito. E isso está me fazendo conhecer muitos alunos, muitas alunas que eu gostaria de trabalhar quando eu se formar, de tão gostoso que eu vejo a responsabilidade de meninas, de meninos, pequenos adultos de 20 aninhos, né? E me deixa muito feliz. E a formatação da Jornavet, e a gente sempre enfatiza uma pluralidade de temas.
Tá. Nós fazemos um trabalho voluntário, nós temos um grande carinho à cavalaria do CTA, como parceira Legal, também de são aulas. parceiros. Uhum. Puxa, mas é uma alegria ver a competência deles, né? E a gente eleva aí a importância sempre. Sim. Eles vão abrir o nosso evento, dia 29. Por favor, esteja lá. Vou lá. Tem uma cadeirinha reservada. Show. E eles vão demonstrar o que eles fariam numa aglomeração. Sabe, na nossa época, você também é da minha idade, Corinthians e São Paulo no Pacaembu. É que eu disperso. Sim. Cada cavalo, ele pode gerenciar até 50, 60, 70 pessoas. Imagina 10 cavalos juntos. Então, E o cavalo é isso imponente, né? né? E é tão sério e realmente funciona. Nós teremos, se eu não me engano, Mundial de Futebol Feminino. Isso. A federação no Rio de Janeiro. Acho que é no Rio. A Federação Mundial falou: eu quero a cavalaria. Sim. É uma exigência da Federação Mundial de Futebol Feminino. Legal. Opa! É. Bom, e eles vão fazer a abertura do nosso evento. A abertura será às 14 horas. Teremos a apresentação da cavalaria no gramado lá, perto da fazendinha da Sim, Univap. lá embaixo. Lá embaixo. Uhum. Lindo, no gramadão, aquele campo de futebol bonito lá, né? Depois nós começaremos com os cursos práticos. Opa, prático? Cursos práticos. Ex-aluno com uma médica veterinária, Nina, falando sobre comportamento animal. Sim. Poxa, inspeção e tecnologia do leite. Teremos a vinda do médico veterinário o Leonardo. Quem é o Leonardo? Foi quem fez o resgate do tardo caramelo lá no Rio Grande do Sul. Eu estive lá também no Rio Grande do Sul. Puxa vida. Legal. Pegar a experiência de um colega que participou de tudo isso e passar para os meus alunos Sim. de forma prática no nosso hospital. Sim. Pô, olha, até arrepia, gente. Bom, após todos esses cursos práticos, no dia seguinte, dia 29, nós conseguimos palestras simultâneas. O que você quer? Grandes animais? Beleza. Pequenos animais? Temos. Professor Sidney ajudou a gente bastante. Inspeção de alimentos? Temos. Animais silvestres? Temos. Caramba, temos palestras para todos e todas as áreas. Sabe o que os alunos estão falando? Pô, professor, mas você botou as palestras consecutivas no mesmo horário. Eu queria assistir todas. Eu fico muito feliz. Porque, como o professor falou, eu não me decidi se era cavalo, cachorro, animais silvestres, inspeção, área comercial. Assistam um pouco mundo, de cada ali. Assistam uma palestra de uma área, outra de outra área. E assim, por conseguinte, aí você pega essa experiência, você pega o telefone, o e-mail do palestrante. Será que eu posso estar se digiar contigo? Nossa, sua área. Teremos a gente foi, os alunos ficaram... Foram os alunos. Temos, óbvio, a minha vice, a professora Bianca, também me ajudou bastante. Uma médica veterinária que faz aquele programa aeroporto. Sim. Do Vigiagro. A área restrita. Vai Muito participar do nosso evento. Legal. O Vigiagro é incrível. Pô, ela vai falar a importância do médico veterinário nas áreas oficiais. Puxa vida. E Toda a uma coisa inspeção, assim, Da inspeção. produtos. Isso, o que é importante? Por que barra, semente, carne, Queijo. queijo, produtos que poderiam fazer com que o Brasil fosse boicotado pela Toda a parte- do porco lá, do Peste suína a peste africana. suína. Você já pensou? Muitos voos dos países asiáticos que eles trazem um monte de comida. Sim. Camarão, traz tudo. Carne, trazem sim. carne na mala. E, assim, a ideia também, Rodrigo, de eventos como esse, né, dentro Sim. da universidade, é trazer para o aluno, assim, por que você está aprendendo? É. Sabe? Uhum. Assim, no ensino médio, falaram para você por que você precisaria saber da fórmula de Bhaskara? Uhum. Ninguém falou. Não. Então, se você tem uma palestra sobre uma vigilância no aeroporto... Direcionada, né? Poxa, eu vi lá na minha aula lá que Do é... Sidney, do do Sidney. Pô, agora eu sei por que Olha só, é. então, tem que fazer essa conexão. Isso estimula o aluno a estudar. Ele sabe o porquê que ele está fazendo, sabe? Não é só jogar o aluno dentro de sala de aula e falar, você vira aí, meu amigo. Sim. Vai, se torna veterinário. Tem que ter essa demonstração do... E as datas já estão definidas, né? Vão acontecer agora no finalzinho de maio. Isso, do dia 28 ao dia 30. Tá. 28 nós vamos ter a abertura do grande evento.
nesse evento é um congressamento de todas as faculdades da área de saúde da Univap. Legal. Então, enfermagem, odonto, psicologia, todas fisioterapia, todas, biomedicina, todas. Teremos apresentação de palestras, apresentação de banners, de trabalhos. É um congresso para apresentação de trabalhos dos alunos, ou seja, o aluno já sai com uma publicação. E a visibilidade, né? Que é o mais importante. Puxa vida. As pessoas que estão... A publicidade, os patrocinadores... Poxa, aquela grande empresa de ração... Quem que o senhor falou lá? Eu falei com o José. Ô, José, temos aqui um aluno, vai se formar o ano que vem. O senhor não está precisando? Ah, temos um esquema de treininho. Tá aqui, ó. É um organismo que você traz patrocinadores, palestrantes, veterinários particulares, veterinários professores de outras faculdades, trabalhos científicos de outros alunos de outras universidades. Eu estava conversando com a professora Thaís, parece que algumas universidades colocam trabalhos no nosso Qualivit de forma a apresentar como trabalho de final de curso. Quer dizer, é um evento com uma classificação muito elevada na produção científica e para os alunos das diversas faculdades que unem a nossa FCS, né, na Faculdade de Ciências e Saúde, puxa vida. Dá gosto. Sim. Feito pelos alunos, para os alunos, com os alunos e eles próprios depois, vem aquela coisa, falei, caramba, fui eu que fiz. Poxa, por que uma empresa depois fala assim, olha, a presidente está aqui, a vice está aqui, esse aqui organizou tal coisa, o marketing foi ele. Pô, você já tem essa experiência, tá lá. Todos os alunos ganham um certificado, horas de estágio, porque é uma elevação da organização, né? Exato. E depois a gente faz uma confraternização aí, todo mundo adora o resultado, é sempre bom. Esse ano, com a união das experiências, da inclusão, da humanização, nós vamos falar sobre brucelose, nós vamos falar sobre todo esse aspecto de saúde, mas da inclusão. Uma das nossas palestras, a utilização de animais, temos uma aluna que ela se formou, o filho autista, né? E ela partiu para essa área de formação de cães para autistas. Não tem. Sim. Tem poucas pessoas. Puxa vida. Então, é uma área onde a inserção da veterinária, do médico veterinário, do aluno de medicina veterinária, junto às empresas patrocinantes, dentro de uma universidade que abraça tudo isso, só se tiver prática e teoria organizadas num evento dessa magnitude. Muito bom, muito bom. Estarei presente. Não, acredito que sim, né? A gente vai comemorar, aproveitar bastante essa troca de experiência. Isso. Né? Quero agradecer a presença de vocês por esse bate-papo tão rico, tão esclarecedor para quem está ouvindo e nos assistindo, e que a gente consiga cada vez mais trazer educação para as pessoas. Que a medicina veterinária seja valorizada. De qualidade, né? Com cursos que fazem um trabalho sério, que estão dispostos a entregar um produto de valor, que é educação. A educação transforma, né? Então, agradeço os senhores pela presença aqui, que a gente se encontre em breve. A gente que agradece, Rodrigo, e também tem que parabenizar você pelo seu trabalho, né? Então, obrigado. Você comentou conosco, você está chegando a quase 100 episódios. Quase 100, tá quase. Nós, eu fico muito feliz de poder participar, seu amigo pessoal que eu tenho também, eu confio muito no seu trabalho. Sim. E você tem trazido isso, né, para a população, você aborda todos os temas. Então, é legal e você não tem medo de falar. Exato. Isso é importante. Às vezes, você vai conversar com uma pessoa, ela quer ser muito política. E aí acaba não tocando o dedo na ferida. Então você abre um espaço público para debate. E é necessário. Que é muito importante. É necessário porque se a gente não pode falar o que pensa, não é democracia, né? É isso esse é um projeto que ele não está vendido. Esse é um projeto aqui que a informação é o mais importante. É isso aí. Não é doa quem doer. É isso. E o trabalho tem que ser feito dessa maneira. Pelo menos é a forma que eu acredito, né, professor? Cara, muito legal. Eu agradeço. Eu mais uma vez, eu sinto muito orgulho de trabalhar onde eu trabalho, porque eu tenho isso, eu tenho essa liberdade. O dia que me cercearem, eu saio. Exato. E eu falo para os alunos,
Graças a Deus, eu tenho liberdade aqui. E eu vejo isso no seu programa. Obrigado. E eu fico muito feliz, porque você eleva a qualidade. Uhum. E às vezes a qualidade, a percepção, você falou em percepção de qualidade, né? Uhum. E ela não está atrelada a sua valor, a preço. Uhum. Então, cuidado, meninos, não estudem em universidades, faculdades ruins. Tem um professor que sempre fala isso. O maior prejudicado é você mesmo. É isso aí, gente. Então, a gente finaliza o nosso episódio de hoje. Agradeço a você que me escutou, nos escutou até o momento. Que você mande esse conteúdo para os seus amigos, colegas, familiares, para que a gente sempre traga informações relevantes. Então, muito obrigado e até a próxima.